Olha, rapaziada, esse vídeo aqui é pra aquela galera que fica me perguntando: Robson, como é que eu faço pra ter uma criação de tenebro? Como é que é? Me ensina, explica. Rapaziada, aqui o que é que eu uso, né? Eu vou falar sobre como eu faço aqui a minha criação. Eu uso como base aqui a ração de galinha, né? Ração de crescimento. Uso como base aqui, né? Na alimentação dos tenebros. E uso também, rapaziada, como fonte de água a cana de açúcar. Ó, acabei de fazer a limpeza aqui nesses tenebros. Então uso como fonte de água a cana de açúcar aqui, ó. E eu vejo bastante resultado, rapaziada. Faz tempo que eu faço esse manejo, utilizo assim e sempre deu certo aqui, né? Tá aqui já separado que eu vou fornecer para as aves. Não vou fornecer isso aqui tudo porque tem muito, né, rapaziada? Mas é isso, né? Só para mostrar para vocês. Aqui tá a ração que eu acabei de peneirar. Então é isso aí.